Olá a todos, cá estou de novo e neste momento eu encontro-me há cerca de 10 a 12 horas a fazer um teste de carga na minha mini parede de energia. Como eu já vos mostrei várias vezes, esta parede de energia é uma bateria 3S 30P. Neste caso temos uma bateria 3S 6P. Neste caso aqui temos uma bateria 4S 6P, porque tem 6 pilhas em paralelo e 4 blocos de pilhas em série. Esta será a melhor solução para fazer seja uma mini parede de energia ou uma parede de energia. Porquê? Porque nós vamos trabalhar a voltagens, ou seja, a tensões superiores, o que irá fazer com que o meu inversor tenha menos trabalho, ou seja, menos esforço a produzir os 220 volts a partir dos 12. Isto porquê? Estas soluções, elas normalmente funcionam entre os 12 volts e os 15 volts. Existem alguns casos em que algumas destas soluções funcionam até perto dos 16 e talvez um pouco acima. Mas a maior parte dos inversores, eles funcionam entre os 10 volts e os 15 volts, como vos estava a dizer. Então, se nós tivermos uma bateria 4S, como esta aqui, e 30P ou 100P, aquilo que irá acontecer é que nós vamos manter uma tensão mais elevada durante mais tempo. Isto significa então que mesmo carregando a 14.4 com os painéis solares, esta solução ela pode baixar até aos 12 volts. Até poderia baixar até aos 10, porque cada bloco de células iria estar a 2,5. Mas como existem desequilíbrios ou podem existir desequilíbrios entre os packs em paralelo, aquilo que vai acontecer é que eu só vou descarregar a minha bateria aos 12 volts. Então eu irei funcionar entre voltagens entre os 12 e os 14.4. Quando eu tiver essa solução, na minha bateria 4S, seja ela uma 30P ou uma 100P, aquilo que eu irei fazer será utilizar soluções como as baterias 3S, como neste caso a mini parede de energia, e vou acumular energia nesta solução para depois, com o meu step-up, incrementar energia na minha bateria 4S. Ou seja, de forma a conseguir atingir perto dos 15 volts, ou seja, a voltagem máxima que o meu inversor de corrente ele converte. Então eu irei funcionar entre os 15 e os 12 volts, tendo 3 volts de margem, ou seja, de margem para brincar com a tensão. É lógico que eu, seja numa bateria 3S ou numa bateria 4S, eu não utilizo na totalidade o número de amperes-hora de capacidade da bateria. Nesta bateria aqui eu tenho cerca de 660 watts-hora de capacidade. Neste caso, ou seja, nesta outra 3S, eu tinha perto dos 200 watts-hora, como já vos falei. Aquilo que eu vos quero mostrar é que eu, neste teste de carga, eu já tenho 369 watts-hora consumidos, tenho 98 watts de pico, 32.935 mAh consumidos desta bateria. Ou seja, se nós temos 60 amperes, eu neste momento já consumi 32.900, perto de 33.000 mAh, e a minha bateria ainda se encontra a 1087, o que significa então que se eu a descarregar até aos 10 volts, eu vou ter cerca de 60% da sua capacidade utilizada. Ou seja, quando ela chegar aos 10 volts, eu ainda poderia usar essa voltagem até aos 9, tendo em conta que cada bloco em paralelo pode descer até aos 3 volts. Mas tendo em conta que normalmente o inversor vai parar de produzir aos 10 volts, aquilo que acontece é que eu ainda posso utilizar a carga nesta bateria para carregar uma outra. Imaginem então que eu tinha uma bateria 4S, por exemplo 100P ou 30P, e eu iria usar a voltagem entre os 10 e os 9 volts para incrementar voltagem nessa bateria. Ou seja, eu iria aumentar os 14.4
é que o meu painel solar carrega no máximo esta bateria e incrementá-la até aos 15, podendo então utilizar dos 15 aos 12 volts ou até mesmo aos 10 volts, se eu quisesse baixar ou se eu quisesse deixar baixar até aos 2,5 volts cada bloco em paralelo da minha bateria 4S. É esta a solução que eu vos queria mostrar. Eu utilizo a minha mini parede de energia, tem sido bastante satisfatória, tendo em conta que os 3 blocos que eu tinha não chegam a ter a mesma capacidade desta bateria. Se eu tenho cerca de 200 Ah, de 200 Wh nesta bateria, nas 3 eu vou ter cerca de 600 e eu aqui tenho 660 Wh de capacidade. Isto significa então que esta mini parede de energia foi uma boa solução para eu poder, em minha casa no Alentejo, alimentar toda a iluminação, alimentar os 2 portáteis, o meu e o da namorada, os 3 telemóveis, os meus 2 telemóveis e o dela, e durante toda a semana eu utilizei esta bateria. Tendo em conta que por dia eu tenho armazenado e utilizado uma média de 418 Wh, isso significa então que, como podem ver, 32 mil, cerca dos 35 mil vai ser, dos 35 mil miliamperes, vai ser quando eu atinjo essa média, os 400 Wh de capacidade. Tendo em conta que ainda tenho muita energia acumulada nesta bateria e que a poderei utilizar para carregar outras soluções ou para ligar automaticamente com um step-up, por exemplo, soluções como já vos mostrei, em que utilizo o meu router alimentado com esse step-up, e o step-up aquilo que faz é incrementar a voltagem mesmo sendo dos 10 volts para os 12, de forma a que eu consiga alimentar estas soluções que funcionam a 12 volts de uma forma linear. Então eu retiro energia ali dos 10 aos 9 volts, fazendo esse incremento de voltagem que me vai dar depois a tensão necessária para estas soluções funcionarem. Quem diz esta solução do Wi-Fi, também posso utilizar qualquer outra solução que funcione a 12 volts ou até a outra tensão. Como eu já vos disse, estas soluções convém nós utilizarmos a tensão mais próxima possível da solução. Neste caso, como o Wi-Fi funciona a 12 volts, convém que a bateria que eu uso para alimentar seja uma bateria mais perto dos 12 volts. Não convém eu utilizar uma bateria, por exemplo, como a minha Powerbank, que funciona abaixo dos 5 volts, ou seja, ela funciona dos 4.2 até cerca dos 3, para não danificar as pilhas, mas o esforço que eu iria pedir desta solução para me converter esses 4 volts para os 12 era muito grande e esta solução iria aquecer. Então aquilo que eu vos digo é, tendo em conta que estas soluções DC-DC são muito boas, para nós utilizarmos os restos de energia que tivermos dentro da nossa bateria, mas que, por exemplo, não sejam consumidos pelo nosso inversor. Eu espero então que tenham gostado deste vídeo. Quando este teste de carga finalmente acabar, ou seja, quando esta bateria estiver perto dos 10 volts, neste momento estamos a 10,86, mas quando ela estiver perto dos 10 volts, eu vou ver qual a capacidade máxima em watts-hora e em miliamperes-hora que a minha mini parede de energia me deu. Era então este o vídeo que vos queria mostrar hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços. Até à próxima.